Cláudia Dornelles, trabalho com desenvolvimento pessoal e vim hoje falar com você sobre TDAH e as implicações que ele causa na vida das pessoas, fora julgamentos, fora a sensação de baixa autoestima, ineficiência, inoperância e uma série de outras complicações que as pessoas enfrentam. Primeiro, eu quero começar dizendo que é muito importante para mim que você esteja aqui e é verdadeiramente sério o meu compromisso de estar aqui trazendo para você algo relevante. Como você pode notar, eu não tenho uma frescura a mais para gravar os vídeos para você, porque eu entendo que um bom conteúdo em qualquer contexto em que ele esteja continuará sendo um excelente conteúdo. Então é por isso que é tão importante para mim e para você que se beneficia da sua gentileza de me ajudar a crescer o canal através da sua inscrição, do seu compartilhamento e do seu like, porque isso faz com que o YouTube entenda a qualidade do conteúdo que eu trago e a grande relevância que isso pode ter na vida de outras pessoas. Vamos ao que viemos. O TDAH, um déficit de atenção, ficou extremamente maldito, no sentido de mal falado. É muito comum agora ele servir como uma espécie de desculpa de algumas pessoas que fazem uso desse termo para falarem: eu não consegui fazer isso, vai ver que eu sou TDAH. Outras, entretanto, que realmente já foram diagnosticadas, e aqui eu abro um super parênteses para que a gente compreenda da forma mais decente possível, que é o típico transtorno, assim como qualquer outro transtorno, doença, síndrome, que precisa ser avaliada e diagnosticada por um profissional da área de saúde mental, principalmente aqui dando uma ênfase aos psiquiatras. Quanto a isso também, se você conhece alguém que tenha esse transtorno, se você tem, se você desconfia que tem, ou se você desconfia que alguém com quem você se relaciona ou alguém da família tenha, eu indico para você o livro Mentes Inquietas, da psiquiatra doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, uma pessoa extremamente íntegra aqui do Rio de Janeiro, no consultório de quem eu já tive a honra de estar e de fazer psicanálise e acompanhamento lá. Lá também trabalham psicanalistas e por um grande período eu fui analisando desse consultório que fica aqui no Rio, no Leblon. Isso não é um jabá, é apenas dar a César o que é de César. Realmente o livro Mentes Inquietas, ele traz uma série de informações e de capacitações e de compreensões que fazem com que as pessoas que tenham dúvida a respeito desse diagnóstico comecem a pensar sobre isso, não no intuito de se autodiagnosticarem, porque é muito comum, inclusive, até para mim, que sou de outra área, né? Não sou psiquiatra, não sou médica, mas sou da área comportamental, sou coach e psicanalista. Então, até para mim é muito comum, quando a gente está lendo sobre um transtorno ou comportamento, a gente de cara se codificar, se identificar com esse comportamento. Então, é importante que você faça bom uso dessa leitura, mas procure um médico, psiquiatra, para que te oriente. E que muito provavelmente vá perguntar para você coisas não do que você está sofrendo agora, mas do que já tem acontecido com você há algum tempo. E o que eu quero falar agora é sobre o quanto pessoas que já têm o diagnóstico ou que muito provavelmente não estão sendo acompanhadas se sentem frustradas, incompetentes, incapacitadas de irem até o final diante de uma determinada missão. É muito comum essas pessoas terem uma capacidade extrema de multiplicidade de interesses e
genuíno, assim, é honesto. Elas de fato têm uma capacidade de terem interesses por muitas coisas. O fato é que muito poucas coisas dentre essas coisas se tornará um interesse com o qual ela vai saber lidar com princípio, meio e fim. O que eu estou querendo dizer é que as pessoas, na maioria das vezes, elas abandonam algum projeto, algum estudo, algum tipo de missão que elas próprias se deram por desinteresse, elas não conseguem ir até o final. O que é importante, se você já foi diagnosticada ou se você pensa que seja o seu caso, além do que eu já disse lá, da orientação médica, se você faz um acompanhamento comportamental, há inúmeras maneiras de você procurar se esvaziar mentalmente para que você consiga chegar até o final, eleger prioridades, se organizar. Eu confesso que eu não tenho o diagnóstico, entretanto, eu tenho uma mente inquieta, uma mente bastante pulsante, no sentido de que eu não consigo ler um livro de um único livro por vez. É importante para mim estar lendo duas ou três coisas, porque eu gosto de acordar lendo uma coisa e dormir lendo outra. Não por nenhuma razão que não seja genuína. Eu de fato tenho interesse pela leitura, eu de fato gosto de aprender coisas novas. Mas isso me traz uma sensação muitas vezes de incompetência de terminar alguma coisa. E eu tenho me amparado muito em aplicativos de organização. Eu vou voltar neste canal falando sobre método GTD, né, que eu tenho aprendido, vou dar indicações, vou oferecer aqui toda a minha experiência, mas fato é que quando eu identifiquei isso em mim, desde, o início da minha adolescência, lá por volta dos 11, 12 anos, eu sempre tive um bloco e uma caneta comigo, sempre. Quando eu digo sempre, é sempre mesmo, gente. Eu tenho um bloco e uma caneta dentro da minha bolsa, eu tenho um bloco e uma caneta na cozinha, eu tenho um bloco e uma caneta na mesa de cabeceira, eu tenho um bloco e uma caneta espalhada por todos os lugares da minha casa, todos, absolutamente todos que você possa imaginar, banheiro, sala, cozinha, todos. Agora, nesse exato momento que eu falo com vocês, eu já passei pela casa inteira, já reuni tudo o que eu tenho de insight, o que eu tenho que falar, o que eu tenho que comprar, uma reclamação que eu tenho que fazer. Hoje me aconteceu uma coisa que eu vou abrir um parênteses para dividir com vocês. Eu fiz uma compra por um aplicativo e veio uma nota fiscal completamente diferente daquilo que eu tinha comprado e com produtos insuficientes. Quer dizer, além de eu ter pago por uma coisa que eu efetivamente não me foi entregue, aquilo que eu pedi também não foi entregue, né? Veio incompleto. Foi fundamental para mim colocar tudo no papel para que eu pudesse estar aqui agora me envolvendo com esse vídeo. O que eu tô querendo dizer para você? É que cada vez mais a vida tem nos oferecido muitas informações e muitas possibilidades de desatenção. Então, anotar as coisas é uma maneira muito eficiente, seja com TDAH, seja sem TDAH, da gente conseguir ter uma intimidade, um senso de prioridade e leveza com aquilo que precisa ser feito. Existem vários aplicativos que podem ajudar nisso também. Eu não vou falar deles agora porque não me sinto absolutamente confortável, porque eu ainda estou testando 2 especificamente, já testei 3, mas com 2 eu estou fazendo testes muito mais assim, mais importantes desde sobre comprar leite até sobre marcar um dentista. E tem feito
toda a diferença da minha produtividade. O que eu quero deixar aqui como mensagem, além de tudo isso que eu já disse, que eu acho que não é pouco diante da angústia que o TDAH causa, é sobre a baixa autoestima, o se sentir incapaz, insuficiente, aquele cara que, ou aquela mulher que não dá certo em nada, não chega até o fim das coisas. Então, aproveitar o hiperfoco, aproveitar a capacidade quando você está, se você já tem o diagnóstico, quando você está exatamente potente, quando você se sente pronta, e produzir o máximo de conteúdo que você puder, seja isso o que for, seja fazer uma faxina até o final, arrumar um guarda-roupa até o final, fazer uma anotação, cuidar do seu filho, limpar sua geladeira, tratar dos seus e-mails. O que é muito importante é você não se deixar abater por aquilo que dizem a seu respeito. Como eu já escrevi, como eu já gravei em outros vídeos, como eu já tenho um e-book aqui disponibilizado de forma gratuita, você definitivamente não é o que você sente. E eu acrescento, você também não é aquilo que dizem a seu respeito. TDAH não é uma brincadeira, é uma doença, precisa ser diagnosticada por quem tem competência para isso, e não é o tipo de adjetivação que a gente faz quando alguém não cumpre alguma tarefa. Então, se você se sente assim, pelo transtorno ou por alguma outra razão, tente escrever, tente organizar-se e tente principalmente não acumular tranqueira. Dos garfos que estão tortos, aos livros que já foram lidos, bem usados, que eventualmente podem ser doados, as roupas que não cabem, um dia você há de poder, porque o universo é abundante, comprar as roupas quando você tiver no momento, naquele peso. Você não precisa ficar o tempo inteiro achando que você tem que guardar uma coisa para sempre. O para sempre não existe. A vida é movimento o tempo inteiro. E com isso eu fecho esse vídeo. Muitíssimo obrigada por você estar aqui, por você prestigiar. E lembre-se, aperte as notificações, inscreva-se, compartilhe, convide mais pessoas. Eu conto com você e você conta comigo. A gente juntas chega mais longe, com certeza. Um beijo.